Eu sei que a Benny é um coelho, por favor, me deixe em paz. Hoje é dia 10 de outubro de 1982. É uma noite pacífica e tranquila, ao menos por enquanto. A cidadezinha de Brighton, no Colorado, não costuma ser muito agitada, então o jovem técnico de equipamentos eletrônicos chamado Brian nem se incomodou tanto com a ideia de ter que adentrar o coração escuro da floresta de San Juana. A BSI ainda se recuperava após um enorme furo no orçamento causado pelas polêmicas envolvendo um antigo investimento da companhia, mas ainda assim o pagamento para zeladores daquele velho depósito ainda era bastante generoso. A floresta era bastante densa e o caminho pelo qual Brian seguia com seu carro era quase tão estreito quanto uma ciclovia, algo relativamente justificável à medida que o depósito, ou melhor, o bunker, era um elemento principal de um projeto que tinha como objetivo esconder os erros causados por sequências intermináveis de erros e ações impulsivas. Brian, sendo obrigado a arquivar em vídeo absolutamente todo o seu trajeto, não vê outra escolha a não ser pegar os objetos dados pela companhia e iniciar os seus serviços. O cheiro dentro daquele inferno completamente esquecido era forte o suficiente para afastar qualquer pessoa. Não era à toa que o salário de um zelador era tão alto, ninguém que fosse se dispor a trabalhar naquelas condições merecia menos do que algumas regalias quando voltasse para casa. Isso é, se conseguisse voltar. A primeira parada de Brian após quase desmaiar por conta do odor se dá em frente a uma relíquia da tecnologia dos anos 70. Apesar de que atualmente o uso desses aparelhos fora sido substituído pelos trajes de molas, na época esses dispositivos robóticos praticamente independentes eram extraordinariamente avançados, até mesmo para os padrões estabelecidos pela empresa de Walt Disney. E ali estava Brian, de pé, bem na frente de um dos robôs de animação festiva automática mais raros de toda a América, se não do mundo inteiro. Nos anos 80, os únicos vestígios que sobraram do que poderia ter sido uma das maiores franquias do país podiam ser encontrados em especiais de animação e alguns produtos vendidos em lojas de quinquilharias. Apesar de ter quase certeza que aquele animatronic já era reflexo de uma tecnologia antiga e obsoleta, Brian ainda assim se dispôs a realizar um diagnóstico do sistema, fazendo alguns breves testes de rotina na cabeça e nos membros. Porém, assim como os erros responsáveis por todo o histórico de tragédias, traumas e pesadelos que marcaram a história ao redor da sigla BSI, Brian também se deu o feliz direito de cometer o dele, a não abandonar aquele lugar perturbador o mais rápido possível. What was that thing? Brian Stiles, 10 de outubro de 1982. Morto por hipovolemia após extrema perda de sangue ao ser atacado por algum animal selvagem. Bom, apesar de Brian ser a primeira vítima que a gente tem contato durante a última fita do primeiro compilado do canal, ele nem sequer é o principal elemento dessa história. Brian foi só mais um, entre diversos outros corpos mutilados e deixados para apodrecer, já que toda essa história começa há muito tempo atrás, muito antes do Brian e muito antes desse bunker. De acordo com a descrição de um dos vídeos secretos que eu vou falar logo, a história da Bones Burger começa em 1958, onde dois estudantes ainda na faculdade tiveram a mesma ideia de performance animada. Os nomes deles eram Jack Walton e Felix Kraken. Demorou 16 anos até que pudessem executar esse conceito, e nesse meio tempo, Kraken e Walton construíram suas próprias famílias. Felix se casou com uma linda moça, e Walton não só era um grande marido, como também era um pai feliz de 3 lindas crianças.
A sua filha mais velha se chamava Sophie, o seu filho do meio se chamava Edward e sua filha mais nova se chamava Molly. Tirando esse parágrafo que eu citei agora há pouco, existem poucas informações concretas sobre os acontecimentos que ocorreram antes de 74, porém as raras afirmações que a gente pode encontrar estão presentes nos bilhetes escritos por Linda durante os anos 60. Na primeira delas, escrita no dia 30 de outubro de 64, a gente tem conhecimento pela primeira vez dos problemas que o Felix possui com a bebida. Linda diz que durante aqueles dias, Felix bebia muito mais do que deveria, além de ter começado o hábito de chegar em casa tarde da noite completamente alcoolizado. Em agosto de 65, Linda comenta que aquele período estava sendo muito maluco, principalmente pela quantidade de coisas acontecendo em um curto espaço de tempo. Coisas como o fato de que ela e Felix finalmente já estavam morando juntos, e que Jack e Rosemary tiveram sua terceira filha, Molly Walton, e que Jack e Felix já estavam entrando em contato com investidores que estavam interessados na ideia do restaurante com tema focado em uso de animatrônicos. A próxima carta escrita por Linda marca a data de 1970, o que basicamente cria uma bela lacuna entre 66, 67, 68 e 69. Porém, amiguinhos, para a galera com os olhos mais atentos que o meu, devem saber que durante aquela belíssima introdução do Bunny Farm, é possível a gente perceber que no canto inferior esquerdo da tela aparece a primeira metade do link de um videozinho que eu acabei não citando em momento algum nos vídeos anteriores. A primeira parte do link desse vídeo escondido pode ser encontrado na introdução, como eu acabei de dizer, e a segunda parte pode ser vista logo após a clássica cena no final do vídeo, onde o Rocket aparece sentado em uma cadeira. Juntando as duas pecinhas nesse quebra-cabeça, a gente logo é levado diretamente para uma fita da BSI feita em 68, e ela é bem interessante. O vídeo em questão é nomeado como Guilt, ou Culpado, porém a fita em si é nomeada pelo card inicial como Saudações da Companhia. Hello, my name is Felix Tranken. I just want to greet all of you to the company. Me and my friend Jack are both very excited about working with all of you. Here at Bunny Smiles, we believe that all it takes to achieve our dreams is hope. Would you like to achieve this dream with us? Great! As of now, our team isn't very big, just like our budget. But hey, we have hope, and in my opinion, that's all that matters. Essa mensagem de introdução é bem interessante porque nós não só estamos ouvindo a voz do Felix pela primeira vez, como também a gente vê um lado completamente diferente dele. Felix, o homem de negócios, bastante eloquente e empolgado com o projeto da empresa. Um tanto diferente do Felix alcoólatra e cruel que a gente viu ser descrito durante as cartas da Linda, né não? Tudo bem que esse momento se trata de uma gravação preparada e editada, então não é como se o Felix fosse uma pessoa horrível na sua vida pessoal antes de 74. Eu imagino que administrar um restaurante com tão pouco orçamento e ainda ter que lidar com a montagem de animatrônicos que eram tão avançados para a época seja algo realmente desgastante e cansativo, e ainda mais somando com o alcoolismo. Eu não me surpreendo que Linda seja a única que na época soubesse de como seu marido era de verdade. Como eu disse anteriormente, a próxima informação que a gente tem dos eventos que precederam o ano em que tudo aconteceu é a carta escrita por Linda no dia 26 de dezembro de 1970, onde ela descreve o quanto o Natal daquele ano havia sido bom e que foi naquele dia em que Jack e Felix deram de presente para Ed e Molly um pequeno boneco animatrônico de um coelhinho acinzentado, brinquedo que Molly adorou e logo batizou com um nome que demorou bastante tempo para a gente da comunidade descobrir: Rocket. No Natal de 1972, retornando ao vídeo Guilt, Felix grava mais uma mensagem para os novos funcionários da companhia. Na gravação ele comenta ter ficado surpreso pelo quanto a companhia cresceu tão rápido, conseguindo um acordo com a Sobe Fantech e tendo a possibilidade de iniciar o projeto da Bob's Burger, que seria inaugurado alguns anos depois. Passando agora para janeiro de 1973, e mais uma vez as únicas informações que a gente pode encontrar desse período tá presente na quarta carta escrita por Linda, aqui a gente vê ela reconhecendo que a cada dia que passa, o seu marido está cada vez mais decaindo em uma espiral de autodestruição, mais ou menos como a gente aqui do canal. Ela diz que o Felix está tão mergulhado no projeto do restaurante e se embebedando sem controle algum, que isso já está afetando diretamente o relacionamento dos dois. Completando os registros das cartas, finalmente chegamos em 74, o ano em que tudo aconteceu. Esse é o período em que a gente mais tem informações, principalmente porque os eventos ocorridos aqui são basicamente os principais pilares de toda a história dessa série, e tudo começa no dia 2 de maio.
Linda já estava cansada de ter que suportar o inferno que era conviver com um homem como Felix, ainda mais dele dizer algo extremamente ofensivo para ela. Algo que até o momento não foi revelado, e eu particularmente duvido bastante que isso possua algum tipo de importância para a narrativa. Porém, foi essa ação que a fez tomar a corajosa decisão de ir embora e voltar para sua cidadezinha natal, agora não usando mais seu nome de casada, mas sim o seu nome de batismo, Linda Thompson. Enquanto Linda arrumava suas coisas e pensava nas palavras certas que ela usaria para escrever sua carta de despedida, do outro lado da cidadezinha de Brighton, Felix atendia uma ligação feita pelo seu velho amigo. Jack, what is it? Listen, I was wondering if you could do me and Rose a small favor tonight. I don't know, Jack. Today's been it's about Molly. They have a school event tonight. Na ligação, Jack pede um favorzinho para Felix. Naquela noite iria acontecer o festival de primavera da escola de Brighton, porém Jack não poderia ir, já que a sua filha mais velha iria ao dentista com a sua mãe e ele estaria extremamente ocupado no trabalho. Por conta disso, pediu para que Felix levasse Ed e Molly em seu lugar, mas que fosse buscá-los assim que terminasse o seu trabalho no projeto, por volta das 9 horas da noite. Não tendo outra opção, Felix aceita o pedido. É importante lembrar que boa parte das informações envolvendo os eventos desse dia em específico estão presentes no último episódio da temporada, que é o Bunny Farm. Então não estranhem caso elas estejam parecendo um pouco repetitivas, já que eu meio que tenho que passar por elas entrando em detalhes. Às 5h20 daquele mesmo dia, Ed e Molly se arrumam em seu quarto enquanto aguardam pelo seu tio Felix. Às 9h37 da noite, as duas crianças ainda estavam na escola. A festa já havia acabado, poucos alunos com a mesma idade dos dois ainda estavam ali, mas nem sinal do Felix. Os dois caminharam pelos corredores quase vazios daquela escola enorme. Ed na frente, guiando sua irmãzinha no meio da escuridão, enquanto passavam por algumas pessoas que no momento mais pareciam vultos de sombras do que participantes da festa. Já havia passado bastante tempo desde a hora marcada por Jack, então eles teriam que encontrar o Felix de alguma forma, mesmo tendo que entrar na área reservada para adultos. Ali a música era diferente, música de gente velha, eles devem ter pensado. Também haviam mesas ali, onde os pais de alguns dos colegas que estudavam no colégio conversavam enquanto bebiam em copos descartáveis. Bebida foi o que eles devem ter pensado. Os dois sabiam que o tio Felix gostava muito de beber, lembravam do quanto ele encheu a cara no dia em que ganharam o boneco Rocket, então sabiam que ele deveria estar ali em algum lugar onde pudesse virar o máximo de copos possível, e a zona de bebidas era o local perfeito para isso. Por sorte, não havia ninguém para impedir que as duas crianças se aproximassem do bar, já que a vasta maioria dos presentes na escola já eram adultos ou eram crianças que já estavam acompanhados por seus pais. E foi ali, debruçado diante de uma coleção de garrafas vazias e copos usados, os dois encontraram Felix, completamente entregue ao seu vício, completamente bêbado. Eu não tenho absoluta certeza se a esse ponto o Felix sabia que a Linda já tinha ido embora, e o motivo dele ter tido essa recaída tenha sido justamente por causa da tristeza de saber que agora ele estava sozinho. Tudo bem que nas cartas escritas pela sua ex-mulher, é possível ver algumas anotações feitas por ele, pedindo perdão e lamentando por ter sido responsável por destruir o relacionamento dos dois. Mas eu não tenho certeza, talvez tenha sido antes, talvez tenha sido depois. A questão é que se Felix se lamentava o que havia causado no passado, a partir daquela noite ele lamentaria ainda mais por ter destruído outra família, além da sua. O tio Felix com certeza bebeu muito naquele dia. They didn't go home that night. He buried them here. He was too scared. But they found a way out eventually.
em memória de Edward Walton e Molly Walton. Ed, de 12 anos, e Molly, de 9, morreram nessa quinta-feira, 2 de maio de 1974, em um acidente de carro fatal. Eles estavam saindo de uma festa escolar para celebrar a primavera. Jack Walton não pôde levar as crianças para a celebração por conta do seu trabalho. Um amigo do Sr. Walton pôde buscar as crianças no lugar. No caminho de casa, o amigo de Jack estava dirigindo em condições questionáveis e bateu o carro em uma área da estrada próxima à floresta de San Juan, tirando a vida de Edward e Molly imediatamente. Vocês serão lembrados, nossos pequenos anjos, nossas crianças vermelhas. Alright, it's... yeah. Messed up. It's been so long since I last used one of these. Last time I used this, I was driving. In the same conditions. I messed up. I have a problem. And this has been a problem for so long that I can't even remember. The first time I got drunk, I don't remember most stuff. That's probably why I carry this recorder with me. So that's probably why I'm recording this in the first place. Because I know I'll wake up tomorrow and I'll think this was all just a nightmare. That Ed and Molly are okay. But they're mad. They're not. They were just children. Jack. Oh God, what am I gonna tell Jack? He would be devastated. That's why I buried him. Just the idea of Jack seeing what happened to him. Jack's been the best friend I've ever had. I'd never do that to him. That's when the accident occurred. I just panicked and I buried him in the forest. St. Juana's forest. The forest next to the road. The road in which the accident occurred. I can't remember where I buried him. So fucked. What am I gonna do now? The restaurant's gonna open next month. Sorry. Be fine. Jack's gonna be fine. A tragédia de perder alguém que tu ama com certeza deve ser uma das experiências mais difíceis que um ser humano deve passar na sua vida toda. E o desaparecimento misterioso de Jack poderia até ser algo justificável, já que certamente deve ter passado pela cabeça dele que um dos principais culpados pelo ocorrido tivesse sido ele mesmo. Foi Jack quem pediu aquele favor a Felix. Ele sabia que o seu amigo já havia afogado o homem bom que Linda se esforçava a acreditar que ainda existia. Mas agora, se imagina no lugar do Jack. Os teus filhos, duas crianças inocentes, repentinamente são tirados de ti de uma forma tão amarga e arrebatadora. E principalmente, a única pessoa que pode dizer onde tu pode encontrar eles e, quem sabe, conseguir se despedir em um enterro digno, é justamente o responsável pelo acidente. No dia 11 de junho de 74, o Jack desaparece sem deixar rastro algum. Bom, apesar das perdas e do sofrimento passado nos bastidores da empresa, a companhia ainda precisaria fazer valer a pena todo o investimento dedicado durante os 2 ou 3 anos que vieram antes desse período terrível. Então, por causa disso, no dia 28 de junho de 74, a tão aguardada lanchonete Buns Burger abre suas portas para a alegria de toda a criançada.
E mais informações sobre os acontecimentos ocorridos durante esse período pode ser encontrado no vídeo Lucky You, que é mais uma fita escondida em um vídeo não listado. A gente pode encontrar o link dele da mesma forma que a gente encontrou anteriormente, só que os dois pedaços podem ser encontrados no vídeo sobre o projeto de realocação, a primeira parte logo após o card de apresentação da Bunny Smiles e o segundo logo depois da cena bizarra com o palhaço do inferno. Lucky You é tecnicamente um baita resumo sobre alguns momentos importantes para a empresa durante os anos de 74 e 75. Porém, o nosso foco aqui está no dia 30 de junho, que é marcada pela fita como sendo o dia em que ocorreu a primeira festa de aniversário oferecida pela Bob's Burger. E a gente pode ter mais informações sobre essa festa durante um dos minigames presentes no jogo do Bunny's Farm. Eu aposto que tu se lembra disso. Durante o minigame da Benny, na segunda gravação da gameplay da Sophie, pouco depois dela conseguir resolver um quebra-cabeças de placas e um rosto da Bunny completamente bizarro aparecer, uma foto tirada dentro da Bob's Burger surge por alguns segundos, e o nome Susan Woodings aparece na tela. A partir desse ponto, a gente escuta uma gravação feita por essa moça, chamada Susan, como um relatório mensal para o suporte técnico da BSI, e felizmente ela foi feita justamente no mesmo dia da festa, 30 de junho. A esse ponto, Jack já estava desaparecido, então Susan comenta achar muito estranho que se mantiveram os planos de fazer uma festa de abertura, mesmo que um dos fundadores principais do projeto não estivesse presente. Ela comenta que Rosemary ainda estava visitando o restaurante com frequência, procurando pelo seu marido, e que o Félix parecia igualmente bastante preocupado. Naquela noite, a Susan tinha decidido ficar um pouco mais para ajudar os empregados a organizarem as coisas, e principalmente para registrar algumas irregularidades presentes nos sistemas dos animatrônicos. É claro, quase esqueci de acrescentar esse detalhe. A Susan foi uma engenheira que participou da criação dos bonecos, então não tinha ninguém melhor para identificar algum problema sutil do que ela. Havia alguns problemas nos áudios reproduzidos, e principalmente nos membros do Bon, que se moviam de forma muito estranha, especificamente o seu braço direito. Levaria alguns minutos para poder carregar esse bonecão até a sala dos bastidores, mas que custaria dar uma analisada com mais detalhes? Que de ruim poderia acontecer? Take a few more minutes to take him to the backstage, just to make sure everything's okay. I'm the only one left. Chris left some hours ago, and Felix didn't even show up. I'll leave and close the restaurant when I'm finished. I'm sure it's not going to take long. Susan caminhou sozinha pelas salas vazias do restaurante. Estava bastante escuro, já que o Chris havia saído mais cedo e desligado o disjuntor. Os rostos vazios que seriam usados como step no caso dos originais tivessem algum dano pareciam quase vivos. Mas nada ali dentro parecia tão intimidador e assustador que o coelho azul de pé em seu canto, completamente imóvel e aparentemente sem vida. É claro que nenhum inventor que se preze teria medo de sua própria criação, ainda mais sendo um robô criado para levar alegria para as crianças. Tendo isso em mente, Susan nem sequer hesitou em pegar sua chave inglesa e se aproximar do animatronic para começar o seu trabalho. Nada demais, né? Susan Woodings, engenheira técnica, mãe dos animatronics e primeira vítima do animatronic homicida. Ela foi ferida gravemente, muito provavelmente na medula espinhal, o que explica sua paralisia. Susan então foi colocada dentro do animatronic da Benny, onde ela ficou presa até por fim morrer de fome, como sugere a segunda fita do primeiro compilado. Desaparecida desde o dia 30 de junho de 1974. Não se sabe factualmente o motivo da mudança repentina e extrema no comportamento do Bon. Ele nem sequer possuía uma programação com inteligência artificial ou algo do tipo. Muito pelo contrário, os show troopers da Bob's Burger eram apenas manequins com engrenagens que se movem e reprodutores de áudio que tocam música. Nada explicaria o motivo de que repentinamente um boneco simplesmente criou vida e começou a matar pessoas. Ou teria. Bem, o fato é que é curioso que essa mudança tenha acontecido justamente após o desaparecimento do Jack, e é principalmente suspeito o fato de que Félix evitou aparecer no restaurante justo naquele dia. Então, eu não quero levantar possibilidades agora, principalmente porque a morte de Susan marca um certo padrão bem interessante na forma que os homicídios acontecem.
Primeiro a gente tem a Susan, que foi colocada ainda viva dentro da Bunny. Após isso, algumas semanas depois, um homem chamado Charlie sofreu com um destino bem parecido. Não se sabe muita coisa sobre ele, mas pelo que é demonstrado durante o minigame do Buzu no Bunny Farm, pedaços do rosto dele foram colocados na cabeça vazia do Buzu, como os olhos e a arca dentária. Missing 0714, missing 0714, missing 0714, missing 0714, missing 07. Charles, sobrenome desconhecido, desaparecido dia 14 de julho de 1974. Completando os acontecimentos desse ano horrível, em Look You a gente pode perceber a informação de que a Bob's Burger fez suas últimas apresentações entre os dias 14 e 19 de julho, antes do seu fechamento. E por falar no dia 19 de julho, algo bastante importante aconteceu nesse dia. De acordo com o que é dito durante a terceira fita do compilado, Rosemary costumava ir no restaurante todas as noites com a fé de que algum dia o Jack estaria ali esperando por ela. Ela amava muito seu marido, então não queria abandonar por nada a esperança de que ele iria voltar para casa, assim eles poderiam ficar juntos novamente e cuidar de sua filha Sophie e quem sabe tentar superar de alguma forma a morte de seus 2 filhos. Essa pequena chama de esperança podia ter-se algo positivo caso alguém não tivesse usado isso de forma maliciosa para acrescentar mais um nome para sua lista. Na noite do dia 19, Rose aguardava desesperadamente o retorno de Jack no momento em que, de forma quase sobrenatural, ela escutou uma voz dizendo: "Eu sei onde ele está, Rose." A voz ecoou de forma distante, vindo diretamente da sala dos bastidores. Porém, ao chegar lá, para a decepção de Rosemary, seu marido desaparecido não estava lá. Porém, no lugar, ela achou apenas um coelho. Rose broken will fix you. You will beautiful. You will beautiful. You will beautiful. When she woke up, she looked beautiful. But on the inside, Every single part of her body was bleeding out. Seu corpo foi completamente desmembrado pelo animatrônico homicida, e as únicas partes ainda reconhecíveis do cadáver foi encontrado no interior do animatronic Chá, a ovelha. Rosemary Walton, desaparecida dia 19 de julho de 1974. Susan, Charles e Rosemary. O número de vítimas vai crescendo cada vez mais, mas a família ainda não está realmente completa. Bom, apesar de eu ter dito que o corpo da Rosemary foi encontrado, não é muito claro se realmente existiu uma investigação ou se ao menos os outros corpos foram encontrados. O que na minha teoria particular eles foram sim. E por causa disso é claro que eu dei uma dramatizada ao narrar em detalhes as mortes das vítimas de 74. No entanto, após todos esses incidentes, a Bob's Burger foi obrigada a fechar as portas e obrigada a realocar absolutamente todos os bens da lanchonete para um bunker escondido na floresta de San Juana, o bunker que foi batizado com o nome K9. Essa mudança ocorreu alguns meses após o fechamento, e a partir desse ponto, se a gente fosse se guiar só pelo que é mostrado nos vídeos, as próximas informações registradas estariam presentes apenas em 78. Porém, como a maioria da galera obcecada por essa série deve saber, existe um site oficial chamado findjackwalton.com, onde existem várias coisas legais escondidas caso tu digite as informações certas na barra de pesquisa. E uma dessas coisinhas podem ser vistas caso tu pesquise findjackwalton.com/investigation1. Tu vai ter acesso a um relatório de investigação feita em 77 por alguém identificado como detetive Derek Collins. Nesse relatório, o investigador diz ter ido visitar a casa dos Walton junto de uma equipe
equipe. A casa estava abandonada há mais de 3 anos, porém mesmo tentando falar com Sophie, no caso dela talvez possuir algumas informações importantes, ela não quis falar nada. Porém, parecia muito mais que ela realmente não conseguia se lembrar dos eventos que ocorreram, ao invés de simplesmente estar se recusando a colaborar. A equipe também tentou se comunicar com Felix, porém ele já estava completamente perdido no próprio vício, completamente debilitado e sem a capacidade de se comunicar adequadamente. A situação estava tão crítica que ele foi abordado diversas vezes dirigindo completamente embriagado, forçando os policiais a terem que revogar a carteira de motorista dele. O caso não estava indo tão bem, não havia pista alguma dentro da casa, e os boatos que se espalharam pela cidade não ajudavam em nada. Visivelmente frustrado com os resultados da investigação, Derek planeja encerrar de vez e acabar com essa perda de tempo. O que Derek descreve aqui é até legalzinho, apesar de não indicar algo novo que seja realmente 100% concreto. O relatório nos mostra que a Sophie Walton realmente foi a única que sobrou da sua família, e que muito provavelmente o trauma que ela sofreu tenha sido um motivo real para sua perda de memória, mas relaxa que a gente vai voltar nesse assunto logo. Indo para 1978, esse é um ano bastante agitado para a companhia, porque é aqui onde se encaixam a primeira e terceira fita presente no segundo compilado, e é nesse ano que se inicia o projeto de realocação. De acordo com a fita de apresentação do projeto, durante esse hiato de 4 anos, a marca da Bunny Smiles se manteve viva a partir de produtos e programas protagonizados pelos Show Troopers, e que a ideia principal do projeto seria consertar os animatrônicos que até o momento estavam apenas apodrecendo dentro do K9. Fazendo as reformas apropriadas, eles seriam reutilizados e realocados para um novo restaurante que seria aberto em 82 para revitalizar a marca. É importante perceber que, de fato, Felix assumiu a frente da companhia, apagando o Jack totalmente da história, ou ao menos tentando. Com o projeto iniciado, naquele mesmo ano se iniciou a contratação e treinamento de potenciais zeladores, os funcionários contratados para realizarem a manutenção necessária dos Show Troopers, como demonstra a terceira fita do compilado. Aqui é apresentados materiais importantes para que esses zeladores possam realizar seus serviços adequadamente, e após isso é demonstrado um guia pelas salas do interior do bunker e uma animação guiada pela personagem Chá. Porém é difícil aprender qualquer coisa aqui, já que a gente já sabe o que realmente acontece durante essas instruções. Welcome to the basement. Julho de 1978. Nesse período a gente tem uma gravação documentada por 3 funcionários da BSI que se voluntariaram para passarem 3 dias dentro do bunker e assim iniciarem a fase de reprogramação do projeto de realocação. Esses 3 camaradinhos vocês já conhecem: Hillary, Ashley e Kevin. A gravação começa com uma cena no lado exterior do bunker. Ali os 3 amigos conversam e comentam um pouco sobre os boatos que circulam ao redor da companhia e toda a história bizarra que ronda o fechamento da Bob's Burger. Com os 3 já lá dentro, analisando adequadamente cada um dos Show Troopers, o trio começa a encontrar uma dificuldade extrema em corrigir os defeitos. Os danos são bem visíveis e algumas partes, como os olhos do Bom, foram completamente comprometidos, quase como se alguém tivesse feito isso de propósito. Tudo bem que objetos delicados como eles naturalmente sofreriam danos pela umidade e bolor do bunker, mas um dos 3 funcionários é bem esperto em apontar para o detalhe de que os furos feitos nos corpos foram feitos após o fechamento da Bob's Burger, no período em que a companhia encontrou várias irregularidades no interior dos endoesqueletos, e, particularmente, eu acho que foi nesse momento em que os pedaços dos corpos das vítimas foram encontrados e retirados. Isso expandiria a conspiração para toda a companhia da BSI, tentando esconder os assassinatos, mas é só uma possibilidade, não leve isso como realidade absoluta. Até porque ainda faltam muitas evidências para isso ser considerado uma teoria, então só ignora isso. Junto dos materiais de trabalho que todos os funcionários são obrigados a levar para o bunker, Ashley acha bastante estranho que haja uma chave ali. Quer dizer, se existe uma chave, deve existir uma porta para abrir, não? Seguindo essa linha de raciocínio, ela então convida os seus 2 amigos a irem investigar o interior do K9 com ela e descobrir para que essa chave serve. Porém, o tempo estava acabando e eles teriam que se focar para valer e terminar a manutenção até o dia seguinte. Infelizmente, os danos eram muito problemáticos e seria impossível conseguir realizar um serviço adequado enquanto eles não tivessem equipamentos melhores e um prazo mais apropriado. Então, por causa disso, o trio decide encerrar a fase de reprogramação do projeto e voltar para casa no dia seguinte. Isso é, ao menos 2 deles iriam conseguir retornar. Enquanto Kevin e Hillary dormiam na noite do 3º dia, Ashley tem a brilhante ideia de entrar no bunker e explorar as salas escuras e misteriosas do K9. Usando a chave para abrir a porta dos fundos, naquela área cheia de portas, ela encontra alguns esqueletos estragados e peças reservas dos Show Troopers. Explorando um pouco mais aquele ambiente bizarro, ela acaba encontrando o boneco pendurado por linhas no teto, um coelho acinzentado,
Rocket, o brinquedo de Molly, e perto dele tem o palhaço Billy. E eu detesto Billy. Ashley também acaba encontrando o que parece ser uma gaveta ou uma mesa cheia de objetos relacionados com a Bob's Burger, como uma foto tirada no dia de abertura e alguns desenhos de projetos. Porém, o que mais chama a atenção da técnica é uma fita com a data 11 de junho. O ano aparece riscado, porém analisando os eventos importantes que aconteceram durante os anos 70, o dia 11 de junho de 1974 é justamente a data de desaparecimento do Jack. Curioso, né não? Ashley inocentemente coloca a fita no reprodutor presente no corpo do palhaço, e assim ele começa a cantar uma canção de aniversário, que logo é interrompida por uma sequência de nomes. Ashley, distraída pela atração do Show Trooper, acaba nem percebendo que apesar de seus amigos estarem dormindo em uma área relativamente segura do bunker, ela não estava sozinha naquela sala. Demorou cerca de 1 hora até que o animatrônico homicida pudesse empurrar o corpo morto de Ashley para o interior do Billy. O processo foi tão violento e demorado que o seu corpo foi completamente amassado e parte da sua cabeça simplesmente desapareceu. Ashley Parker, desaparecida dia 14 de julho de 1978. Bom, a família está quase completa, mas ainda falta uma pessoa. Ainda me pergunto o que aconteceu com o meu melhor amigo. Até hoje recebo as pessoas perguntando como tenho lidado com a situação, sabe? Como consegui continuar com essa empresa mesmo ele estando tão ausente há anos. É difícil pensar no Jack novamente, porque eu sei que aquelas memórias e experiências felizes que eu tive com Alton e sua família nunca mais acontecerão. E ele nunca verá o que a nossa empresa dos sonhos acabou se tornando. Mas ainda há esperanças, eu acho. 1982, o ano em que Brian Stelz, um outro funcionário contratado para seguir adiante a fase de reprogramação, foi morto misteriosamente na floresta de San Juana. Não se sabe exatamente se o seu corpo foi encontrado, mas o fato é que sua morte não foi acidental, e muito menos com o objetivo de eliminar testemunhas ou algo do tipo. De acordo com a cena que aparece logo após a cena da morte, é possível ver o rosto se modificando em várias expressões, como se representasse um sistema de reconhecimento facial. E o que reforça essa minha teoria é o fato de que essa animação, na realidade, faz parte de um projeto feito por um artista chamado Fred Parker, feito em 74 como teste de animações faciais de CGI. E como a gente sabe, o Martinho Parede não costuma colocar coisas nessas fitas por nada, então nada como um erro no reconhecimento facial do animatrônico homicida para justificar o fato de que Brian foi liquidado pelo simples fato de ter sido confundido com outra pessoa. Exatamente o que tu deve estar pensando. Na noite do dia 15 de outubro daquele mesmo ano, 2 garotas funcionárias de alguma empresa de Brighton, ainda desconhecida pra gente, conversam sobre os eventos estranhos que serviram de estopim para o estado vegetativo em que a companhia se encontra. Jenny, a garota ruiva e cheia de pontinhas no rosto, decidiu mostrar para sua namorada uma máquina de fliperama muito interessante. Aparentemente, a máquina em questão se tratava de um modelo inicial de um jogo que não chegou a ser lançado. Essas máquinas de teste haviam sido distribuídas ao redor de Brighton, porém as poucas pessoas que tiveram a oportunidade de gastar algumas fichas jogando essa obra obscura, acabaram presenciando alguns bugs e erros bastante curiosos. Por causa disso, Jenny planejava mostrar essa obra de arte para Sophie, sabendo que muito provavelmente ela iria se divertir com a bizarrice da coisa. O que acontece em Bunny Farm ainda deve estar fresco na memória de vocês. Sophie começa a avançar nas fases do jogo, se deparando com diversos elementos que são extremamente familiares à sua infância perdida no tempo, e a curiosidade em tentar descobrir o que especificamente esse jogo está tentando dizer, Sophie acaba se deparando com os pesadelos que ela se esforçou tanto para esconder no seu subconsciente. Seus irmãozinhos haviam sido retirados da sua vida após um acidente causado pelo melhor amigo do seu pai. Sua mãe foi despedaçada e colocada dentro de um boneco, e agora ela não havia mais nada, além da herança amaldiçoada de ser perseguida por alguma coisa que, muito possivelmente, não estava a fim de uma reunião familiar amigável. Para finalizar, a gente vai voltar rapidinho para o site Find Jack Walton, onde, usando a mesma maracutaia de antes e digitar o link junto da palavra-chave Jenny Letterson, o site nos mostra a transcrição de um diálogo feito entre Sophie e Jenny, pouco depois do choque que foi passar por tudo aquilo ao jogar o jogo. E nessa conversa, Sophie relata tudo o que viu, estando bastante abalada após escutar a voz de sua mãe gritando. Jenny rapidamente começa a tentar apoiar sua namorada, a consolando e afirmando que caso ela queira descobrir mais sobre o passado de sua família, elas fariam isso juntas.
Ok, a gente seguiu todo esse caminho juntos. Eu espero que tenha ficado clara a ordem dos acontecimentos de acordo com as coisinhas que foram mostradas até agora. Mas pra que eu fiz isso? Bom, além de tapar alguns buracos e corrigir alguns erros que eu cometi nos vídeos anteriores, eu queria usar esse vídeo pra dizer que o Jack Walton tá dentro do bom. Não, tô brincando. Eu concordo que existem algumas evidências que relacionem essa possibilidade, como por exemplo o fato de que a Chá é claramente o interesse amoroso dele e que isso seria uma referência ao relacionamento de Rosemary e Jack. Outra possível evidência é o fato de que em uma arte da versão humana do Bond, feita pelo próprio Martin, é impossível não achar uma leve semelhança com o design do Jack, principalmente no cabelo. Infelizmente não existem provas o suficiente disso dentro da própria série, muito pelo contrário. Jack nunca aparece com seu rosto retorcido e nem sequer tem alguma semelhança com a forma com que as outras vítimas são representadas. Cá entre nós, eu não vou negar fortemente essa possibilidade, porque tudo pode mudar quando o próximo episódio vier a ser lançado. Quer dizer, mas quem é esse cara deitado aí, Martin? Enfim, ainda tá cedo pra começar a mudar todas as teorias. Voltando ao que eu tava dizendo, eu não acredito realmente que o Jack esteja dentro do bom, e muito menos o Felix, já que ele estava vivo durante os assassinatos dos anos 70. Porém, eu tenho a absoluta certeza que o bom se trata de uma entidade à parte do Jack. Sim, eu acredito que ele esteja agindo de forma sobrenatural em toda essa história. É só olhar o quanto ele consegue interferir nas fitas com as suas aparições inusitadas, sem contar que no próprio site dedicado ao desaparecimento dele, a gente consegue ver algumas alteraçõezinhas aqui e ali. O Jack quer encontrar sua filha, ele quer que ela se lembre do que aconteceu, ele quer que ela se lembre da dor que ele sofreu ao perder um pedaço tão grande da sua família, para quem sabe poder se vingar do homem que tirou as adoráveis crianças vermelhas que ele tanto amava. Walton faz um dos analog horrors que alterou completamente a forma com que uma história com animatronics e restaurantes é contada. O enredo mostrado aqui não é um simples conto de almas atormentadas escondido debaixo de informações desnecessárias e becos sem saída. Walton Files é uma história sobre perda, raiva e saudade. É uma história de dois homens. Um era um bom pai, um bom marido e simplesmente genial. Seu amigo, por outro lado, era um homem com potencial, mas que infelizmente acabou se perdendo no vício que destruiu tudo que os dois construíram juntos. Walton Files é uma história de casualidades, pessoas tendo suas vidas arrancadas de formas cruéis e grotescas acidentalmente, pessoas inocentes que simplesmente estavam tentando viver suas vidas, superar seus traumas ou até mesmo apenas tentando praticar suas profissões. Walton Files é principalmente uma história sobre memórias. Memórias que deveriam ter sido superadas ou simplesmente esquecidas de vez. Nós não sabemos o que o futuro espera pela gente nessa série, mas o passado ainda não terminou. Ufa, finalmente a gente acabou a primeira temporada. Eu fiz esse Redux aqui meio que pra me ajudar quando eu for fazer os vídeos da segunda temporada, porque é muita informação e é bom ter um vídeo só pra ter logo tudo de uma vez que eu possa simplesmente olhar. E pra vocês também se guiarem, caso vocês queiram. Como eu disse no vídeo antes desse, eu tô bem empolgado com Walton Files de novo, e eu tenho um carinho muito grande por essa série, porque se não fosse por ela, vocês não teriam encontrado esse canal e a gente não estaria tendo todo esse trabalho em fazer o melhor tipo de trabalho pra vocês. Não sei se essa frase fez sentido. Eu queria agradecer aos membros do canal, e eu realmente não sei quem entrou e nem quem saiu, mas muito obrigado mesmo por confiar na gente, a gente tem um carinho muito grande por vocês. E, bom, acabou o Walton Files, por enquanto. E qual vai ser o próximo vídeo que a gente faz? Comentem aí que a gente vai dar uma olhadinha e quem sabe, né, a gente lance. Lembrando também que qualquer erro que eu tenha cometido nesse vídeo aqui, por favor, comentem aí embaixo e evitem ao máximo brigar, porque não vale a pena, é só uma série. Mais uma vez eu queria agradecer por ter assistido até aqui e a gente se vê na semana que vem.